Boa tarde a todos os participantes do nosso webinar. Aqui quem está falando é Daniel Antonucci, da CRM Educacional, e nós estamos aqui para falar sobre esse tema que está aí na tela, o desafio da empatia no atendimento ao candidato, né? E junto comigo para falar sobre esse tema, que foi baseado na pesquisa Fala Comigo, que vocês já tiveram acesso, tá também o Meckler Nunes, ele é CEO da Visar e com bastante experiência no mercado de educação. Ele está ali no videozinho, daqui a pouco ele vai falar também. E a Ellen Toyama, que é CEO da Persone, ela também atua no mercado de educação há muitos anos, né? A Persone trabalha com terceirização de call center, a Visar trabalha com consultoria para a área de educação, e a CRM Educacional faz, obviamente, o CRM para a área de educação. E eu estou aqui para dar alguns recadinhos antes da gente começar. Eu queria saber se todos nos ouvem, e se alguém não estiver nos ouvindo, coloca no chat, avisa lá no chat, que a gente ajuda vocês. Importante que todo mundo veja a nossa tela também, obviamente, né? Porque nós vamos passar alguns slides aqui. Que mais? Os vídeos e áudios de nós três, né, meu, do Meckler e da Ellen, estarão abertos, então a gente vai conversar aqui com vocês, em alguns momentos um vai interromper o outro, falar, dar opinião, porque é um bate-papo mesmo com vocês. No final, nós vamos separar de 10 a 15 minutos para responder perguntas, então qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no chat aqui do webinar, ou pode mandar no meu WhatsApp, quem tiver, ou do Meckler, ou da própria Ellen, que a gente vai selecionando e no final responde essas dúvidas, né? E se a gente não souber responder, a gente pesquisa e responde depois, né? Isso mesmo. E por fim, último recadinho, este webinar vai ficar gravado e a gente vai disponibilizar no canal do YouTube da CRM Educacional. Então, depois que terminar, a gente já sobe o link lá para o YouTube e manda por e-mail para vocês também. Vocês podem acessar, compartilhar, mandar para alguém que vocês acham que possa assistir, clicando lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Acho que eram esses os recados. Tem um appzinho de vídeo, né, um pop-up de vídeo no canto direito. Se vocês não estiverem vendo o nosso vídeo, é só habilitar. E então eu passo a palavra aqui para o Meckler. O Meckler vai começar essa apresentação. Meckler, é contigo. Muito obrigado, Daniel. Boa tarde a todos vocês. É muito bom voltar esse ano com a Fala Comigo e com a apresentação aí que a gente preparou com muito carinho para vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Espero que vocês vejam. Acho que tudo vai funcionar. Vamos lá. Uma coisa importante que eu queria comentar, né? Assim, a Fala Comigo, ela nasceu com uma ideia. Vamos fazer uma pesquisa. A segunda edição ela já virou um produto, né? Ela virou algo bastante interessante para ser usado efetivamente. Eu diria que a Fala Comigo hoje é um serviço, porque ela pauta tantas coisas que a gente pode fazer na gestão de instituições de ensino, que hoje ela em si já agrega valor e a partir dela ou em cima dela a gente pode tomar muitas iniciativas para melhorar nossa performance de captação de alunos. Então, esse é um ponto de largada importante. Assim, e por que e para que existe a Fala Comigo? O que a gente tem percebido? O marketing educacional tem se tornado muito sofisticado. Ele é complexo, ele envolve pessoas, ele envolve campanhas, ele envolve CRMs sofisticados, ele envolve centrais de contato, ele envolve campanhas de marketing desafiadoras, campanhas de indicação, chatbots, premiações, descontos, alternativas financeiras, enfim, é muito sofisticado. Mas em algum ponto, toda essa mecânica de marketing aterriza em pessoas. Em algum ponto, até porque a relação de educação é um negócio, tipicamente, costumo repetir isso, né, de pessoas para pessoas, com pessoas e através de pessoas. Então, por mais que avance os meios digitais de interação, a educação ela pressupõe seres humanos ali conversando. Então, endereçar o elemento humano é muito importante, fundamental. E a gente também tem alguns protocolos de comunicação entre seres humanos. Ou a gente se relaciona de maneira com apatia, com antipatia, com simpatia, que aí já melhora bastante, e com empatia, que é a simpatia adicionada do tempero de engajamento. Por isso que a gente escolheu o tema empatia,
para realçar essa questão do engajamento. Assim, não é apenas uma troca de informações que precisa acontecer, é criar um ambiente de envolvimento para aqueles que estão chegando na sua instituição e já se sintam parte dela, ainda que estejam só fazendo uma ligação telefônica, navegando no site ou no celular, ou interagindo com o chat. Então, é para isso que a gente desenvolveu esse produto que se tornou um serviço, a Fala Comigo. Existe uma palavra moderna, né, para isso que eu estou dizendo, chama-se User Experience, e essa experiência ela percorre todo o processo. Entrou no site, a experiência começa. Entrou no mobile, a experiência começa. Ligou para alguém, recebeu uma ligação. A experiência vai se compondo em relação à instituição de ensino muito antes da primeira aula acontecer. Então, isso tem que estar em sintonia, tem que estar em convergência, tem valores da instituição, posicionamento de marca, o envolvimento humano, ele vem acontecendo ao longo de toda essa história, né, que alguns chamam de jornada de compra, né, mas eu ainda gosto mais de user experience, né, assim, a jornada de experiência, onde tudo se envolve: eficiência, empatia, design, fluidez, assertividade dos argumentos, responsividade, velocidade, conteúdo, tudo isso faz parte de uma... isso sai do racional, inclusive, e entra no emocional. Puxa, é tão bom se relacionar com aquela instituição de ensino, é tão proveitoso, eu gosto tanto de ir lá, as pessoas são tão interessantes, tão amigáveis, né? E faltam até palavras para descrever quando a user experience é fantástica, né? Então, talvez a gente risque o fósforo de alguns pontos de atenção que você precisa ter em relação a isso. Como já estamos na terceira edição, só uma ficha técnica rápida, né? Esse ano a gente expandiu muito, 150 instituições de ensino, Brasil todo, só graduação, mas avançamos entre o presencial e o EAD. Isso foi muito importante, porque como o EAD é um super vetor de crescimento hoje da graduação, nós precisávamos ver como estava também a experiência no mundo EAD. No site da Avisar, lá onde está escrito, tem todos os downloads das versões anteriores, mas se vocês se atentarem à última, já é fantástico. A CRM Educacional é parceira, curadora e estratificadora desde a segunda edição. A Persone entrou esse ano de uma maneira fantástica na execução da pesquisa, as ligações foram feitas pela Persone, então isso subiu muito o nível profissional com que a pesquisa foi conduzida. Então o engajamento aqui já começou de nós três nesse call. As principais descobertas. Esse é um dos primeiros slides da pesquisa e eu queria chamar a atenção aqui de 8 pontos. Assim, as carinhas ali falam a verdade, né? Assim, não são boas notícias. Tem muita perda. Perda no processo, perda na abordagem, perda na entrega, né? Mas de 8 perdas que a gente destacou, 4 delas têm a ver com pessoas. Por isso que o tema é empatia, por isso que eu estou enfatizando essa coisa do ser humano. Que a experiência de contato mecânica e pouco efetiva, deficiências gravíssimas, mesmo simples, em metade dos atendimentos tinham deficiências graves, empurrar para o site. Gente, ninguém tem tempo mais para nada, para ligar, para falar, para esperar, etc. A pessoa conseguiu entrar em contato com você, ela está interessada, era um lead quente, e aí a gente atende e diz, vai para o site. Né? Então essa site-init, né, uma inflamação aí das vias de atendimento, né, ela precisa ser saneada já, assim, gasta o tempo, ignora o TMA nesse processo. A Ellen vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, mas assim, você está com outra pessoa ali, no momento mais poderoso para construir uma relação que pode durar 2, 3, 4, 5 anos, até mais com a sua instituição. Então, o site pode ser muito bom, mas ele não pode ser maior do que um ser humano do outro lado. Né? E 3 perguntas que não conseguem ser respondidas. Eu vou mostrar as perguntas, vocês vão se assustar. Metade das pessoas não acreditam que essas perguntas não conseguem ser respondidas. A gente mostra as gravações e diz, não foi respondido. Então é muito interessante como assim, existe uma fé que está tudo funcionando, porque definimos um projeto, né? Instalamos o CRM da CRM Educacional, treinamos algumas pessoas, pusemos uma central telefônica fantástica, fizemos tudo, a campanha de marketing matadora, opções de financiamento, mas ainda assim, quando se faz 3 perguntas, elas não são respondidas. É bem interessante isso, então um ponto de atenção. Quais são essas 3 perguntas, né? Para matar a curiosidade de vez logo. A gente ligava para as instituições, essa é uma das abordagens, esse é um dos pedaços da pesquisa. Olha, você pode me dar mais detalhes sobre um determinado curso? Né? Nós usamos, de modo geral, a administração, que é o mais uniforme do Brasil, e assim, usamos uma voz jovem, né, como se fosse um egresso do ensino médio, dizendo, você pode me dar mais informações, detalhes do curso, ele é bom, é muito procurado,
né? Com certeza não era a minha voz fazendo isso, mas era alguém que se parecia com um candidato. Primeira pergunta. A segunda, e o preço, desconto, bolsa, tem alguma opção para facilitar, né? E a última pergunta, que em mais de 80% dos casos não foi respondida adequadamente ou de maneira engajadora, usando o tema do webinar, com empatia, foi essa aqui. Ó, eu estou entre vocês e outra faculdade. O que tem de diferente aí? Né? Essa era a dificuldade. Esse era o ponto onde o treino vira jogo e onde o melhor vence, literalmente, no mercado tão competitivo como a gente está. Se a gente não consegue, numa interação humana, apresentar diferenciais, puxa vida, o que a gente está fazendo lá então? Aqui, só uma das fotos, né? Esse é um slide da pesquisa, então não se preocupem em capturar os dados, mas pode tirar foto aí, mas pode fazer o download, enfim, mande sua pergunta, fique à vontade. Mas assim, a gente forçou no argumento, né? O básico mal feito, né? Então, ligações lá. 1/3 das ligações sem engajamento, né? Aquele processo mecânico, né? Aliás, uma vez eu fui atendido recentemente, numa dessas nossas investigações, por um chatbot. O chatbot estava bem mais simpático do que alguns atendimentos que eu já tive presenciais. O chatbot falava olá, o falava bom dia, o chatbot falava que bom, né? O chatbot falava só um instantinho. Eu digo, puxa vida, se a gente perder para um chatbot, nós vamos ganhar de quem? Né? Então, o ser humano pode ir muito além disso, né? Sem proatividade, né? Se limitar a responder as perguntas feitas com pouco valor agregado e sem entusiasmo, né? Que eu aprendi aqui com o pessoal da Personic, o seguinte: entusiasmo é sorriso na voz, né? Então você não está vendo a pessoa, mas tem a sensação de que ela está sorrindo do outro lado. Então, entusiasmo talvez seja um pouco disso. Em relação a conteúdo, isso é a forma, e conteúdo, nenhum extra. Né? Então responde a pergunta e não acrescenta mais nada. O curso de administração é assim, 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 assado. Ponto. O que mais? Acrescenta, olha, ele é fantástico, recebeu nota excepcional, tem professores desse jeito, daquele. Então, um pouco extra. Nenhum registro, gente. 87% das ligações não registraram adequadamente o básico. O nome, o telefone e o e-mail. Era muita simpatia, né? Simpatia não é um problema, né? O problema é performance. Né? De modo geral, os atendimentos foram muito simpáticos, né? Muito profissionais, mas não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de engajamento, estamos falando de resultado, nós estamos falando de criar clima, de user experience, né? E uma falha operacional gravíssima. Não registrar é o mínimo. Né? Empurrou para o site, que para mim eu brinco com isso, é quase uma doença, né? Site init, né? Que precisa de vacina e cura, né? Porque é importante, o site é uma ferramenta, mas não é uma alternativa a um atendimento humano adequado. Então, só para terminar minha parte aqui, dar uma introdução do que foi a pesquisa, e daqui a pouco eu vou passar a palavra aqui para a Ellen, que vai dar alguns detalhes e algumas ferramentas para a gente enxergar o que podemos fazer. Fizemos 131 interações entre 150 instituições de ensino, algumas, né, isso aqui já é um indicador, algumas a gente não conseguiu contato, e assim, a gente não percebeu, o resumo do resumo, a gente não percebeu um esforço estruturado, organizado, empático, engajado, assim, vamos dar o próximo passo? A frase vamos nos inscrever aqui agora, a gente não ouviu nenhum caso, é assustador, mas a gente não ouviu. Né? A gente pode ter tido a infelicidade de ligar para alguém naquele dia, né? Aliás, o propósito da pesquisa não é perseguir pessoas, é tirar uma foto do quadro geral, mas o fato é, um candidato simulado liga, ali é 100% de toda a oportunidade. Né? E se 100% da oportunidade é desperdiçada, alguma coisa não está legal na gestão dessa operação de contato. Então, criar a oportunidade de se inscrever na hora não aconteceu em nenhuma. Então, os canais de atendimento não se apresentam como canais de engajamento, né, de venda ou de resultados. Pelo contrário, né, fale com o coordenador, vá ao site, visite o polo. Foi um protocolo padrão, né, como se a experiência fosse empurrada para alguém ao invés de ser atraída para si. Então é isso que a gente está chamando de empatia, é isso que a gente acredita que faça sentido como ferramenta que a Fala Comigo está se colocando aí a serviço do mercado do ensino superior privado. Então eu queria dar essa introdução só para vocês perceberem que a gente está fazendo esse trabalho há 3 anos, ele está vindo de algum lugar, está indo para algum lugar, mas ele é absolutamente pragmático e funcional para o dia a dia daqueles que buscam alta performance na relação com pessoas. Eu vou passar a palavra para a Ellen.
Ellen, tudo bem? Depois de Oi, Meckler, tudo 5 jóia? minutos seguintes. Vamos lá, vou tentar compartilhar aqui a minha tela com vocês. Ops. Pronto, estão vendo minha tela? Tô sim. Perfeito. Eu acho que, bom, acho que todo mundo, né, o tema aqui, o desafio da empatia no atendimento ao candidato. Eu procurei trazer informações, compartilhar com vocês algumas informações, algumas experiências nossas aqui da Persone, né, reforçando um pouco essa importância da empatia, do atendimento consultivo, acolhedor, e o quanto isso influencia no processo de conversão, né? Às vezes parece algo que não é mensurável, e aí eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho como é que a gente pode mensurar se o nosso atendimento, enfim, ele está trazendo um resultado efetivo para a instituição. A gente analisa, né? Hoje, vamos pensar assim, né? Nessa avaliação, a gente tem que observar a abordagem, o nível de interação, o relacionamento, e muitas vezes a gente tem a pressão do TMA, né? Do tempo médio de atendimento. E alguns clientes, a gente atende a clientes, a instituições menores, instituições maiores, e essa pergunta sempre vem à tona, assim, o quanto o TMA é importante. O que a gente fez? Então, a gente separou, a gente pegou um período, né, da captação e nós fizemos contato com as pessoas considerando um atendimento empático, né? E um outro período, um atendimento que a gente chama de rápido, né? Um atendimento muito fundamentado no TMA. Precisamos reduzir o TMA para aumentar a quantidade de ligações processadas, né? Para tentar aumentar o resultado. E aí, o que a gente observa, né? No atendimento empático, a gente trabalha de forma consultiva. A gente para entender a necessidade, a expectativa desse cliente, para, obviamente, criar um diálogo, né? Então, no atendimento empático, a interação ela passa a ser dialogada, né? A gente consegue reter, inclusive, a atenção do nosso futuro aluno, né? No atendimento rápido, por ele ter o objetivo mais informativo, uma abordagem informativa, a gente não promove essa interação. Então, vira um monólogo. O agente ele passa simplesmente a fornecer as informações, data de prova, talvez informações sobre o curso, né? Então, a gente não tem esse relacional com o nosso cliente. O que acontece, né? Não cria esse vínculo. Então, a gente não fideliza nesse processo de venda o cliente. Porque qual é a nossa experiência também? Muitos candidatos, eles são abordados por diversas instituições de ensino. Então, não é só a instituição A ou a instituição B, né? Só eu falo com o candidato A. Não, várias instituições estão abordando o mesmo candidato. Então, quanto mais a gente fortalecer esse vínculo de relacionamento e menos a gente ficar calcado em cima de quantidade, né, e não da qualidade dessa abordagem, dessa interação, obviamente, o resultado ele tende a ser melhor. O que a gente observou? A gente fez essa pesquisa, né, essa avaliação com 2 instituições de ensino, né? São clientes nossos que, na época, requisitaram para a gente, Ellen, vamos trabalhar, precisamos reduzir o TMA, quero mais quantidade de ligações, né? A gente entende que isso vai trazer mais efetividade. E a gente observou que não. E, assim, são percentuais bastante consideráveis. A gente tem aí a instituição A, né? A conversão foi 14% maior quando a gente trabalha com o atendimento empático, consultivo, preocupado em entender a necessidade e a expectativa daquele cliente. E na instituição B, um percentual ainda representativo, um pouco menor, mas ainda representativo, 7% maior do que nos atendimentos, né, que privilegiaram a agilidade, a informação e não o diálogo, a interação, como eu mencionei anteriormente.
Eu acho que esse dado é bastante representativo se a gente observa alguns percentuais que eu trouxe aqui para a gente, né? Esses são nossos benchmarks, né? Dentro, obviamente, dos nossos dos clientes em que a gente atua, mas a gente tem aí percentuais de conversão de lead em matrícula, né? Origem, canais digitais, a gente tem aí uma média de 16% a 24% desses leads que vêm dos canais digitais convertem em matrícula. Lead vendors, né? São empresas que vendem leads. A gente sempre recomenda que isso aconteça de forma complementar, né? Esse percentual de conversão ele varia hoje entre 6% a 8% nas nossas operações. E o receptivo, que é um pouco do que o Meckler comentou, e eu vou abordar um pouquinho aqui do que a gente fez, levantou aí no Fala Comigo, o receptivo tem uma conversão excelente. 38% a 40% dos leads que entram em contato com a instituição, eles convertem em matrícula. Né? Então, é a pessoa que teve o trabalho de pegar o telefone e ligar para a gente e, obviamente, essa expectativa, essa empatia, esse relacionamento que tem que ser criado no processo de vendas. O Meckler trouxe um dado do presencial, né? Eu acho que assim, a minha ideia é que trazer o EAD complementar, então essa visão de falta de engajamento, proatividade, entusiasmo não acontece só na venda dos cursos presenciais, mas também sim nos cursos EAD, então a gente pode ver aqui percentuais super representativos, né? Atendimento sem engajamento, 68%, sem proatividade, sem entusiasmo, conteúdo, né? Até maior do que a gente encontra no presencial, então não tem informações extras, não tem o estímulo, né, para venda. O que é que a gente traz de diferencial para esse processo de vendas, né, de diferenciação de escolha da instituição, uma vez que esse candidato está sendo abordado por diversas instituições ao mesmo tempo. O mínimo básico. A gente estava falando do receptivo, que tem um percentual de conversão tão significativo, e olha aqui, no presencial, a gente tem 48% de perda na primeira tentativa. Então, quer dizer, a gente entra em contato com a instituição e na primeira tentativa, 48% não tem atendimento. Né? Então, bastante significativo, ou seja, 1 a cada 2 leads. Hoje a gente entende que no segmento, né, a gente vem observando a dificuldade de gerar leads de qualidade, né, e o desperdício que é gerado nesse processo de atendimento. Então, quer dizer, 50% dos nossos leads são jogados no lixo. Para o EAD, o cenário não é muito diferente. A gente está falando aqui de 1/3 dos leads são desperdiçados, ou seja, 32% das ligações, elas não são atendidas na primeira tentativa. Né? Todo esse processo ele faz parte da jornada do nosso cliente. Então, obviamente, a gente tem que observar esses canais de atendimento e acompanhar, fazer a gestão desses indicadores, né, para que, obviamente, a gente colhe os melhores resultados. Eu procurei, esse é um outro dado que a gente trouxe do Fala Comigo, material muito rico, e assim, aqui a gente detalhou cada um dos itens, e eu marquei aí em vermelho para a gente observar, mas olha só, o atendente foi proativo, sugerindo alternativas ao problema. A gente está falando aqui, 57% dos atendimentos não foram proativos, né? Qual é o perfil do profissional que a gente está trazendo para a nossa central, para o nosso processo de vendas? O atendimento, o atendente mostrou sorriso na voz, entusiasmo, né? Qual é o interesse em fazer essa venda? Então, assim, vou passar um pouquinho mais rápido aqui, que a gente está com o horário apertado. O estímulo, né? Voltando à questão da empatia, olha só os indicadores que a gente tem aqui, 58%, 60%, 80%, né? O Meckler reforçou, a gente não tem o registro dos dados básicos, nome, e-mail, telefone, olha só, 83%, 76%. Né? Então, enfim, são dados importantes para a gente acompanhar, e é isso. Deu? Ok.
Daniel, Legal, Ellen. Agora eu vou compartilhar meu vídeo e você precisa parar o seu compartilhamento, deixa tá, eu dar um Ellen? stop no seu, Ellen. Um minutinho. Não está aparecendo. Ok, entrou você, Daniel. Ok, vocês já estão vendo minha tela aí? Sim, estamos. Tá maximizada? Sim. Bacana. Bom, eu acho que o Meckler e a Ellen já falaram bastante sobre a pesquisa. Eu só queria reforçar que eu acho que é uma pesquisa super relevante, por isso já desde o ano passado a gente apoia, participa, divulga, usa os dados, né, para melhorar não só os trabalhos que a gente faz com nossos clientes, mas também para melhorar o nosso produto enquanto CRM educacional, porque a gente pega muitos insights, muitos feedbacks interessantes dessa pesquisa e acaba aplicando no nosso produto também, né? E assim, desde o início da CRM educacional, a gente é obcecado pelo funil de captação de alunos, né? Então, desde lá de trás, há quase 5 anos, a gente vem falando desse funil e de quanto é importante a gente administrar a nossa captação por esse funil. E aqui eu queria fazer um paralelo de tudo aquilo que a gente conseguiu perceber nessa pesquisa, tanto o Meckler quanto a Ellen acho que mostraram essa parte, né? Mas olha o quanto de carinhas tristes, né? O quanto de pontos negativos a gente acaba tendo e que impactam diretamente na perda de pessoas, na perda de leads, na perda de inscrições ao longo do funil, né? Então, se eu estou perdendo até 50% de leads quentes, se eu estou tendo uma experiência de contato mecânica, se eu estou tendo deficiências no meu processo de atendimento, se eu empurro para o site, como o Meckler falou, uma coisa que eu vi na pesquisa muito também, que eu acho relevante, ou empurra para o site ou empurra para o coordenador, né? Não, isso só o coordenador que sabe, aí você não consegue resolver no call center, enfim. São várias coisas que você vai perdendo aquele ponto de contato quente, porque quando o candidato entra em contato com a instituição, ele está propício a fazer uma inscrição, a fazer uma matrícula, a tirar todas as suas dúvidas, a realmente entrar na sua instituição de ensino. E se você não consegue dar essas respostas, dar esse apoio para ele, obviamente você vai perder pessoas no seu funil e você vai diminuir as suas taxas de conversão, que é uma outra coisa que a gente fala bastante também na CRM educacional, que é você ter a gestão das suas taxas de conversão em cada uma dessas fases do funil, né? Então, tudo isso impacta, obviamente, nessa evolução do funil. E aí, dentro da pesquisa, existe uma parte que se concentra muito no processo de inscrição, né? É claro que a boa parte dela no atendimento, na telefonia, no bate-papo humanizado, mas isso o Meckler e a Ellen já falaram bastante. Eu queria me concentrar um pouco aqui na experiência de inscrição, que faz parte, obviamente, do user experience que o Meckler falou lá atrás, né? Ou seja, começa na propaganda que o candidato viu no outdoor, ou na TV, ou no Facebook, ou no Instagram, e termina lá no momento da matrícula, né? Esse é o user experience de entrada, de conversão de uma pessoa numa matrícula, né? E aí eu quero pegar principalmente essa parte da inscrição, onde a gente olhou a navegação, se o design era responsivo, se tinha clareza nas informações, se era simples de se inscrever, isso é muito importante e muitas vezes um pouco relegado, e a confirmação do processo seletivo, ou seja, o bate-papo pós-inscrição e o tempo para fazer toda essa inscrição, né? E aí tem um slide dentro da pesquisa que eu acho que é muito relevante, que é esse slide aqui, que ele mostra quais foram os pontos avaliados nessa jornada do candidato, nesse user experience, e como é que foi a evolução de 2018 para 2019, né? Então, aonde está vermelhinho é porque piorou de um ano para o outro, onde está verdinho é que melhorou de um ano para o outro, né? Então, vale a pena depois vocês darem uma atenção e avaliarem sobre cada um desses pontos
se eles estão dentro da sua jornada de compra, dentro da sua jornada de experiência, se eles estão impactando o seu candidato, né? Então, pegando um exemplo aqui, o quarto item ali da primeira fila, pop-ups que atrapalham, né? Graças a Deus aqui são só 3%. Mas será que esses 3% não é a sua instituição? Que no meio da inscrição vem um pop-up e atrapalha, né? Porque o pop-up ele tem um lugar certo para ser colocado, né? Não no meio de uma inscrição. Então, tomar esses cuidados, né? E aí eu separei alguns principais da presencial, aonde eu quero chamar a atenção aqui, né? Então, o primeiro deles é informações desatualizadas, confusas ou conflitantes, né? Então, tem coisa pior do que o candidato vê uma coisa num meio de comunicação e outra no outro. Então, de repente, no Facebook ele vê uma coisa e no site está outra. De repente, você está rodando uma promoção, rodando uma campanha de marketing, chega no site e não está atualizado. Então, isso é muito ruim, né? Então, 21% das instituições da nossa pesquisa tinham isso. Outra coisa que o Meckler e a Ellen comentaram, mas eu reforço, não oferecer nenhum conteúdo extra, nenhum recurso de apoio ao engajamento, né? Então, 78% das instituições não têm esse apoio extra, né? O que pode ser esse apoio extra? Um vídeo de um ex-aluno, um vídeo de coordenador, um e-book falando das profissões, do mercado de trabalho, do salário do formado, informações que vão ajudar esse candidato a se engajar e tomar a decisão. 17% das instituições a gente não conseguiu fazer inscrição de primeira, ou seja, dificuldade para achar o link, ou dificuldade para carregar a ficha, ou dificuldade para fazer a inscrição. E em muitos dos casos, 81%, mais de 10 campos para fazer a inscrição. Qual que é a nossa preocupação com esse mais de 10 campos? É porque a cada campo que você acrescenta na ficha de inscrição, vai diminuindo a conversão de pessoas que vão terminar aquela inscrição. E muitas vezes eu estou pedindo informações que eu não preciso naquele momento. Porque para fazer uma prova, para fazer um vestibular, para fazer um processo seletivo, eu preciso de informações básicas, mínimas, né? Quando eu for fazer a matrícula, aí sim eu peço os demais campos que eu preciso, mas não nesse momento, né? Além desses pontos, né, a gente percebeu que 19% não fazem nenhuma confirmação de inscrição. Então, o candidato termina a inscrição e, sei lá, ele não percebe que acabou. Em 29% dos casos, a inscrição era paga, houve uma diminuição de 10% do ano passado para esse, de 39% para 29%, e a gente percebe que cada vez menos as instituições estão cobrando para fazer o processo seletivo, até porque aquela prova, o vestibular tradicional do domingo está diminuindo cada vez mais a relevância. A gente acompanha isso dos nossos clientes, um aumento muito grande de Enem e de agendado e a diminuição do tradicional. Em 9% a inscrição era paga, mas não gerava o boleto. Então, ela é paga, mas não aparece o boleto ou não aparece um cartão de crédito ou débito para eu fazer o pagamento rapidamente, né? Então, pensa que muita gente faz no mobile. Então, tem que ser uma coisa muito rápida, mostrar o código de barras para eu já copiar, já colar no meu internet banking. Então, alguma coisa bem ágil, né? E 41% não fizeram uma comunicação de aviso ou lembrete de data de prova ou vestibular. Ou seja, terminei a inscrição, estou chegando próximo da data e eu não recebo nenhuma confirmação, nenhuma comunicação, nenhum telefonema me lembrando da data da prova que eu agendei ou do vestibular, que é a data lá da prova do concurso, né? E aí a gente fez essa mesma análise de novo para as inscrições EAD. A gente pegou basicamente os mesmos indicadores, mas olhando especificamente para o mercado de EAD, pode ver que nos pop-ups no EAD, como eu peguei de exemplo, foi 0%, então, ou seja, todo mundo do EAD já arrancou os pop-ups, o que é uma notícia muito boa. Em contrapartida, no EAD, 94% das instituições usam mais de 10 campos para fazer a inscrição, e que isso pode ser um problema em determinados momentos, né? Então, de novo, repetindo, no EAD, a gente teve 16% de informações confusas ou conflitantes, então a gente tem que ficar muito ligado nisso. 92% não oferecia nenhum conteúdo extra, né? Um pouco pior que no caso do presencial. 16% não conseguiram fazer a inscrição de primeira e 94% mais de 10 campos para fazer a inscrição. E aqui eu vou dar uma parada rapidamente. Inscrição, nome, CPF, RG, data de nascimento, data de agendamento da prova, ou se for inscrição por Enem,
nota do Enem e código de inscrição do Enem. Não precisa mais que isso para fazer uma prova, né? Então, deixa para coletar os demais campos, as demais informações, num segundo momento, no momento da matrícula, no momento que ele já está engajado, né? De novo, muita instituição ainda sem confirmar a inscrição. 33% das inscrições eram pagas, né? Então, no EAD, ainda mais que o ticket médio é menor, eu vejo que cada vez menos a gente deve cobrar, e quando a inscrição era paga também teve alguns casos em que não gerava boleto automático, e 46% não fizeram comunicação após o processo de inscrição, após uma tentativa de inscrição, que mostra que a gente precisa melhorar muito o pós-inscrição, né? Então, existe uma lacuna ainda, porque, relembrando o funil, da inscrição até a matrícula tem muito chão, tem muita taxa de conversão, e a gente precisa realmente melhorar. E também tem uma preocupação muito grande com a inscrição mobile, com a velocidade, a performance, o desempenho mobile, né? Então, a gente percebeu que ainda tem algumas instituições que a ficha para carregar demora bastante, ou para trocar, ou para vir uma imagem mais pesada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, muita atenção também. Além dela ser responsiva, a ficha de inscrição, ela também tem que ser rápida, ágil no carregamento, porque a gente não pode perder visitantes. Isso tudo está na pesquisa, eu só quis trazer aqui porque faz parte realmente da experiência de inscrição, né? Então, todos esses pontos que eu passei, informação desatualizada, falta de conteúdos extras, não conseguir fazer inscrição de primeira, inscrição muito longa, não ter uma confirmação, inscrição paga ou forma de agilidade de pagamento ruim e a comunicação pós-inscrição, tudo isso impacta diretamente na conversão do meu funil e impacta diretamente, no final das contas, em dinheiro, né? Então, a cada lead, a cada inscrição, a cada processo que eu deixo de comunicar, que eu deixo de facilitar a entrada desse aluno, ou desse lead, ou desse candidato, eu estou, obviamente, perdendo dinheiro, estou, obviamente, deixando dinheiro na mesa, deixando taxa de conversão no funil, e provavelmente esse lead, esse candidato, ele está indo para alguma outra instituição de ensino, está indo para um concorrente meu, né? Então, todos esses pontos são muito importantes para que a gente pare de deixar dinheiro na mesa, pare de perder gente no funil e melhore as nossas taxas de conversão. Acho que nesse momento era isso. Eu devolvo a palavra agora para o Meckler, porque ele tem 3 super dicas da Visar em cima disso tudo que a gente falou, não é isso, Meckler? Exatamente. Assim, a gente tem alguma experiência aqui de lidar, né, com esse público. O pessoal disse que eu não podia falar isso, mas eu estou ao vivo, eu vou falar o que eu quiser, tá, Daniel e Ellen? Somando nós 3 aqui, deve ter mais de 40 anos de experiência em instituições de ensino. Então, as primeiras reações assim, que a gente normalmente vê quando a gente apresenta esses dados, assim, tem alguns extremos. Não, mas aqui é diferente. Assim, amigo, pesquisa que aí é igual também em vários desses itens. Outro, puxa, o que eu faço agora? Porque essa é a minha realidade, eu não sei o que eu faço. Então, talvez a gente possa ajudar, né? A gente possa compartilhar aquilo que a gente aprendeu nas instituições de ensino e possa devolver para você que está aí no desafio de dia a dia de gerar a captação. Então, cada um de nós vai acrescentar 3 dicas aqui. Deixa eu compartilhar minha tela aqui rapidinho. Vamos lá, 3 dicas. Deve estar maximizada. Está. Beleza. Então, e como que a gente pode cooperar? Primeira dica vai para gestores. Se você é líder, gerente, coordenador de uma equipe que está na linha de frente, time de vendas, time de atendimento, time de divulgação, etc., usa esse mapa. Puxa, mas por onde eu começo? Só nesses indicadores tem 24 itens que podem se tornar um índice de verificação da sua operação. Alguns podem estar mais graves aí, outros mais saneados, mas está aqui um excelente cardápio de user experience que você pode testar cada um deles e avaliar por onde que eu começo. Então, se você é gestor, você já tem um roteiro. Ele não precisa ser só esse, talvez você deva, eu acredito que você tenha outros indicadores, mas esse aqui compõe um cenário assim, mais amplo, uniforme e distribuído do conjunto que forma a user experience. Eu tenho um amigo numa instituição que toda vez que sai a fala comigo, principalmente a segunda e a terceira que trouxeram esse mapa, ele me mandou um WhatsApp na hora e disse assim,
cara, parei o time todo, imprimi a pesquisa e convoquei reunião de trabalho. Vamos olhar a nossa operação e ver como é que ela está respondendo a esses itens. Naturalmente, ele tinha indicadores melhores, tinha indicadores piores e tinha indicadores que ele não tinha e se tornou um roteiro de trabalho para eles. Então, gestor, primeira dica, né, pega esse roteiro e já usa como checklist. Bem prático, bem direto ao ponto. Segundo item tem a ver com os times. Né? A Visar está fazendo uma outra pesquisa, né, um levantamento, na verdade. A nossa primeira estimativa é que hoje no Brasil devem existir aproximadamente 15 mil vendedores de educação. 15 mil. Né? Então, é competitivo mesmo. Vencerá, entre outras coisas, os mais empáticos. Não só isso, mas os mais empáticos podem ter bastante diferença. E empatia é treino. A gente já deve ter treinado umas 600 pessoas desses 15 mil, né? Então a gente já acumulou alguma experiência. E assim, existe técnica, existe jeito, existe simulação, existe ferramenta para a gente construir a empatia em 10 segundos, reforçar a empatia em 1 minuto e ficar 10, 15 minutos com uma conversa super engajadora, super empática, super experiencial, né? Com um candidato que está vindo. Mas isso não acontece por força de vontade. Isso é treino, isso é simulação, tem técnica para isso. Podem desenvolver. Então, um ponto importante, treinamento, tem jeito para isso, podemos ajudar nesse sentido. O terceiro, assim, a gente encoraja a fazer conta, né? Faça as contas. Escolham esses itens de desperdício e tenta calcular em valor quanto que ele custa, quanto que ele vale. Porque isso pode te ajudar nas decisões sobre investir em treinamento, investir em sistema, investir em CRM, investir em call center próprio ou terceirizado, investir em consultoria. Calcula a sua taxa de desperdício. Esse slide é uma calculadora embutida, né? A partir daí é que você vai avaliar, do ponto de vista de negócio, as decisões que você precisa tomar para fazer essa transformação. Então, uma dica para os gestores, você já tem um roteiro. Uma dica em relação aos times, tem treinamento, dá para fazer, dá para mudar, treinamento além do script, e faça as contas, e talvez a gente possa ajudar com a nossa experiência várias dessas dimensões. Ellen, eu sei que você tem 3 dicas para nós também. Por favor. Está mudo, Ellen. Liga o microfone. Ele aparece na barra, embaixo ali. Oi, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo? Ok, vamos lá. Bom, primeira dica. Avalie a melhor opção para estruturar a sua área de vendas, interna ou terceirizada. A gente recebo muito esse questionamento, né? E aí, eu faço com a minha equipe, sai mais barato ou eu terceirizo? Na verdade, são vários pontos a serem avaliados, começando pela estrutura que você tem internamente para realmente fazer um atendimento adequado. Isso significa ter tecnologia, CRM, sistema de telefonia, significa ter profissionais qualificados, gente para treinar e acompanhar, monitorar a qualidade dessa equipe, né? Indicadores, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, assim, olhar essa infraestrutura interna, eu acho que é muito importante analisar cada um dos itens antes de tomar essa decisão. Nem sempre o interno ele sai mais barato, né? Então, vale avaliar isso. Enfim, a gente pode apoiar aí quem tiver interesse, são vários itens, a gente tem vários estudos que talvez a gente possa compartilhar aí com vocês, tá? Segundo item, treine a sua equipe constantemente para que não haja necessidade de utilizar scripts, para que não seja um atendimento robotizado, engessado, né? Aqui a gente tem a preparação do agente, ele não é só em 4, 3, 15 dias de treinamento. Na verdade, é um aprimoramento contínuo. A nossa equipe deve se atualizar constantemente, para que ele consiga
passar para o nosso cliente quais são as expectativas de carreira, como é que está o mercado de trabalho, quais são as melhores opções de curso, né? De acordo com a expectativa e a necessidade de cada um. E a gente só consegue fazer esse trabalho se houver esse momento contínuo de aprendizado, tá? Importante, tem que ter métrica, a gente tem que acompanhar, então, assim, quais são os indicadores, quais são os KPIs que devem suportar a gestão dessa operação. E eles podem ser tanto qualitativos, como a gente falou, né, envolvendo a questão da empatia, o relacional, uma abordagem dialogada, enfim, como eles podem ser quantitativos. Quantos leads nós recebemos, quantos nós tratamos, quantos nós convertemos em inscrição, quantos desses foram fazer a prova, quantos desses efetivamente fizeram a matrícula. E aí, obviamente, analisar outros KPIs que envolvem operações de call center, quantidade de ligações processadas, completadas, TMA, quantidade de ligações atendidas, né, versus as recebidas. Então, obviamente, o desenho desses KPIs, o mapeamento e o acompanhamento para fazer uma gestão adequada da operação é fundamental para que você consiga demonstrar e melhorar continuamente o resultado da sua instituição no processo de vendas da sua instituição. É isso. Daniel, sua vez. Legal, Ellen, obrigado. Agora eu vou mandar minhas 3 super dicas aqui. Só compartilhar minha tela. Parei. Já apareceu aí? Acho que já, né? Estão vendo minha tela? Apareceu sim, Daniel. Ó, enquanto o Daniel vai dar suas super dicas, quem tiver pergunta já vai mandando, que a gente está indo para a reta final do nosso webinar. Isso aí. Bom, como não podia ser diferente, obcecados que somos pelo funil, a nossa primeira dica é façam a gestão do seu funil, né? Então, você saber quantas pessoas você tem em cada fase, quantos inscreveram, quantas foram completas, quantas vieram fazer a prova, quantas foram convocadas, quantas pré-matricularam, matricularam, seus filtros por cada tipo e, principalmente, você saber quanto de dinheiro você tem na mesa em cada fase do funil, baseado, obviamente, no seu valor de mensalidade e qual a taxa de conversão em cada uma dessas fases, né? Então, nesse exemplo, a gente pode ver aqui que eu estou tendo 40% de completas para avaliadas. Pô, será que eu estou com muito campo na minha ficha? Será que eu estou tendo alguma dificuldade? Será que eu estou tendo alguma perda? Por quê? Então, analisar cada uma dessas fases e fazer a gestão do funil em cima, fazer a gestão da captação, desculpa, em cima de um funil. Essa é a nossa primeira dica, a primeira coisa que eu gostaria de deixar para vocês sempre fazerem. A segunda coisa é facilite a sua inscrição. Então, em geral, os portais das instituições já tem lá, logo na home, um botãozinho de clique aqui para fazer a inscrição. Isso é muito importante ter. Dentro da página de curso também é importante ter. Enfim, onde você puder colocar o inscreva-se, coloque. Mas depois que você colocou no inscreva-se, você tem que ter uma ficha de inscrição que facilite o processo, né? Então, que ela seja clean, que ela seja rápido, ágil, que ela seja responsiva, ou seja, eu ter a mesma ficha funcionando desktop e mobile, para que eu possa ir ajudando o candidato no preenchimento e independente do dispositivo que ele está utilizando, né? Se eu tiver opção também de fazer login via redes sociais e tudo mais, automatize e humanize a régua de relacionamento, né? Então, a gente percebeu ao longo da pesquisa que muitas vezes a gente deixa de se comunicar com o candidato depois que ele entra no nosso funil. Então, depois que ele se inscreveu, é importante você confirmar com ele sua inscrição, um pouco antes da prova, gerar um telefonema para ele. Se você não tem um call center, capacidade para fazer isso, está aí a Persone para ajudar vocês também a fazer isso.
Então, você tem uma régua que automatize a geração dessas comunicações, a geração desses telefonemas, de repente, no dia da prova, mandar um SMS ou um WhatsApp para ele, fazendo um lembrete daquela prova, ou no sábado de manhã, ou se ele agendou a prova um pouco antes do horário da prova agendada, enfim. E se por acaso ele não for fazer a prova por qualquer motivo, eu disparo a minha regra de ausente, a minha regra de recuperação, para trazer ele de volta para o processo seletivo. E se ele veio fazer a prova e foi aprovado, aí eu encaminho ele para a minha regra de matrícula. Então, ou seja, eu ter tudo isso preparado, estruturado e automatizado facilita, ajuda o teu processo de conversão, ajuda esse candidato, esse lead a evoluir no seu funil e ajuda você, obviamente, a bater suas metas e a trazer mais alunos matriculados para dentro da sua instituição, né? Então, essas são as dicas da CRM Educacional que a gente gostaria de deixar para vocês. E acho que agora eu devolvo para o Meckler, para a gente ver se tem alguma pergunta, se alguém tem alguma dúvida queira mandar para a gente esclarecer, já que a gente está encaminhando aqui para o fim do webinar. Perfeito. A gente vai dedicar aí uns 5, 10 minutos para isso, né, à medida do fluxo das pessoas. Uma das perguntas, eu acho que veio para mim aqui, né? A gente tem acesso a esse treinamento e tal, como foi feito. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com os meus contatos também. Ellen depois bota os contatos da Persone. Só para vocês darem uma olhada, assim, eu estou com o WhatsApp aberto aqui. Se você mandar alguma coisa agora, eu já te dou a dica. A pessoa pergunta, tem alguma instituição onde já foi feito esse treinamento com mais ênfase em empatia? Eu consigo dar algumas referências, não vou fazer aqui para não expor os amigos, mas a gente consegue compartilhar essa informação sim. Então, tira uma foto aí da tela, depois esse material está aí, é o meu direto, né? Não vou conseguir atender agora, mas o WhatsApp eu te respondo. Foi a pergunta da Nayara. Daniel, eu recebi uma pergunta boa aqui pelo WhatsApp, eu vou mandar para você. Tá, qual que é? Se fosse fácil, eu respondia. Como é difícil, eu vou mandar para você. Peraí. Manda lá. A pergunta é o seguinte: dá tempo de melhorar o CRM para a captação de 2021? Nós estamos em agosto. Dá tempo, sempre dá tempo, né? Obviamente que o processo de decisão para começar uma troca, uma implantação de um CRM precisa ser rápido, já que a gente está às vésperas aí de iniciar o processo de captação para 2021, né? A maioria das instituições começa a captação em fim de setembro, início de outubro, algumas começam até antes. Mas dá tempo porque a gente consegue fazer essa implementação na CRM Educacional em até 60 dias da nossa ferramenta. E a gente melhora não só a parte de CRM, né, de gestão de leads, mas melhora a régua, melhora a inscrição, melhora a gestão do funil, com aquele funil que eu mostrei para vocês. Então, eu consigo fazer aí ao longo de 1 mês e meio a 2, bem trabalhado, obviamente, com apoio institucional, com apoio da instituição de ensino que tiver interesse, preparar isso para a captação de 2021. E se você, de repente, não consegue tomar a decisão tão rapidamente, vai tomar aí nos próximos 2, 3 meses, a gente consegue fazer a captação focada no Enem, de janeiro de 2021 também, porque hoje, como a gente sabe, a captação deslocou bastante para Enem, né? Então, se de repente você não consegue colocar o nosso CRM por tempo de decisão para agora setembro, outubro, consegue colocar para dezembro e focar na captação de 2021. Então, sim, dá tempo, é só realmente tomar a decisão e dar os próximos passos, Meckler. Ô, Daniel, e acho importante falar também que a implantação de um CRM não é eu começo e termino, né? É um aprimoramento contínuo também a plataforma. Novas tecnologias surgem, né? E elas têm que ser agregadas ao processo, obviamente. Então, assim, a gente fala muito na questão da omnicanalidade, né? Então, é o atendimento por diversos canais e ter um CRM que, obviamente, centraliza o contato de todos esses canais é fundamental. Então, a gente entende que esse processo ele é gradual e contínuo, né? Perfeito, Ellen. A gente entende do mesmo jeito. Na CRM, a gente evolui constantemente o nosso produto, né, de CRM, o que faz com que o cliente também tenha que evoluir para aproveitar essas novas funcionalidades, novas features, e principalmente essa parte que você falou de multicanal é fundamental, né? Então, quando a gente começou o CRM Educacional, a gente não tinha chat, a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha outros meios de comunicação
era focado em e-mail, SMS e telefonema, né? Então, hoje a gente já acrescentou esses outros canais de comunicação, tudo integrado numa plataforma única, e o cliente tem que se adaptar e tem que correr atrás para usar essas funcionalidades, né? Então, concordo plenamente contigo. Legal. Chegou uma pergunta aqui para a Ellen. Pessoal, pode botar as perguntas no chat. Está chegando pelo meu WhatsApp aqui, mas está valendo. Eu acho que é para você essa pergunta, Ellen. Tem alguma, assim, tem como montar um modelo de negócio de call center, de contact center, por resultado? Eu acho que é assim que eu entendi a pergunta. Poxa, essa é boa. Desde o ano passado, Meckler, e assim, a gente vem testando esse modelo de operar não só por, né, um PA fixa, eu vou contratar uma PA fixa, mas sim ter hoje a maior parte, a gente tem um modelo de negócio que a gente trabalha só por resultado, então a gente tem um FII muito pequeno, né, 2, 3 mil reais, e ele, obviamente, o grosso do nosso trabalho, ele é remunerado quando o aluno efetivamente se matricula, entrega o documento e paga a primeira mensalidade, né? E o que é bacana também, hoje a gente consegue entregar também a régua de contato, então e-mail, SMS, todo o ciclo de captação do lead até que ele se torna matrícula, se matricule, a gente trabalha esse candidato. Então, a gente cuida de todos os steps do funil. E acho que esse, na verdade, é uma tendência do mercado, né? Quando a gente pensa num processo eficiente de vendas, eu acho que ele tem que prever o resultado efetivo, que nada mais é para a gente do que a matrícula. Então, a gente não só ficar na simpatia, obviamente, como a gente discutiu todos os pontos, né? A qualidade do atendimento é muito importante, mas o resultado ele é fundamental. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, diferença de empatia e simpatia. No treinamento eu explico antipatia e apatia também, mas aqui eu vou dar uma prévia. Assim, a simpatia é fazer tudo aquilo que a gente acha que é certo. Sorrir, fala claramente, chama a pessoa pelo nome, faz tudo aquilo que a gente chama hoje de profissional, dá uma maneira agradável, uma boa apresentação, um tom de voz adequado. Até aí você chegou na simpatia. O que dá o salto para a empatia é o engajamento, né? É você entrar na história da pessoa, é entrar na alma da pessoa, é tentar entender de que ponto ela vem e aonde ela quer chegar, né? Naturalmente não dá para a gente desenvolver isso aqui, mas assim, é aquela discussão da intenção, do sonho, da aspiração. Quando você é empático, você não foge de objeções, você lida com elas, né? Por quê? Porque a objeção faz parte da realidade da outra pessoa. Então não é algo para ter medo, é algo para trazer à tona, se envolver e conduzir. Um atendimento empático, ele lida com o ser humano completo, né? Desde a sua ansiedade até seu sonho, passando pela sua realidade financeira, pelas suas dúvidas em relação a curso A, curso B, suas dúvidas em relação a processos, e isso pode ser treinado também. Nossa, tem uma outra coisa aqui. Gente, custa muito se pensarmos que vamos investir em treinamento e podemos perdê-la. Como você sugere que podemos amenizar esse problema? Ó, essa frase não é minha, mas em vários livros de gestão fala isso, né? Se você acha que gente boa, né, treinar pessoas é caro, ou gente boa é caro, imagina quanto custa os ruins, né? Aqueles que estão desagregando. A gente tem várias formas de calcular isso, né? Calcular mesmo, assim, colocar numa calculadora o custo de treinamento versus os custos de perda. Quanto você perde numa conversão não feita, mal feita, desfeita, né? E quanto compensaria treinar pelo ciclo que a pessoa está trabalhando ali. Toda vez que a gente faz a conta, ter gente treinada, mesmo que tenha um turnover alto, mesmo que ela vá embora, vale mais a pena. Varia de instituição para instituição, mas poucas matrículas pagam o salário, né, de uma pessoa. Então, não estamos falando de curva de um ano de sucesso, estamos falando daquelas últimas semanas para terminar, para atingir a meta do mês, e ter alguém treinado pode fazer diferença nessas 2 semanas com mais 1, 2, 3, 10, 25 matrículas. A Ellen apontou um número aqui da pesquisa que 38% a 48%, da pesquisa não, da Persone, 38% a 40% das conversões é no receptivo. Se na sua instituição esse número está em 20, 30, e o treinamento traz isso para 35, por exemplo, a pessoa já se paga em poucas semanas. Então, não tenha medo de treinar e perder. Tenha medo de não treinar e perder aluno, perder candidato. Então,
tem um viés aí de interpretação nisso que eu prefiro abordar na user experience do candidato entrando e alguém que vai ter um relacionamento com a instituição no longo prazo. É o maior ativo que uma instituição de ensino pode ter, são alunos, né? É o que cria o valuation da empresa, o valuation da área comercial, o valuation da ação de marketing, o valuation do CRM, o valuation de tudo, é ter uma base de alunos saudável, pagante, recorrente, que indica a instituição. Então, se para isso a gente precisa treinar pessoas, se elas vão embora são por outros motivos, mas deixar de treinar, jamais. Ô, Meckler, chegou uma pergunta aqui enquanto estava falando, que fala um pouquinho da dificuldade dos profissionais que trabalham na área de captação, que percebem esse problema todo que a gente está conversando, de empatia, de conversão, mas muitas vezes não tem apoio cultural da gestão, da mantenedora, né? E perguntando como que a gente lida com isso, né? Eu queria falar rapidamente, mas depois, se você puder complementar, e ela também, né? Porque como a gente acaba vendendo CRM, a gente muitas vezes passa por isso do cliente não conseguir convencer a gestão de que precisa investir numa ferramenta de CRM, né? E o que a gente costuma fazer é se apoiar em números, principalmente financeiros, né? Porque se tem uma língua que o mantenedor entende, é a língua financeira, é a língua do dinheiro, né? Então, a gente se apoia muito em ROI. Então, se eu pegar o meu funil e ver o quanto que eu estou perdendo, e se eu colocar um atendimento empático, se eu colocar um CRM, se eu colocar um treinamento, se eu colocar um call center externo, eu for melhorar X% na minha conversão, quanto de dinheiro que eu vou trazer de mensalidade para dentro da minha instituição, né? Então, em geral, a maneira mais fácil de sensibilizar um mantenedor, um gestor, um dono de faculdade, é realmente colocando essa questão de valor de mensalidade, de custo que ele está perdendo e de concorrência que ele está perdendo de aluno, né? Não sei se vocês concordam ou complementam alguma coisa em relação a isso. Não, concordo com 100% do que você falou e vou acrescentar uma experiência adicional. Então, é tudo que você falou, mais isso. Normalmente, a gente acaba entrando em contato com os líderes e os gestores das instituições quando a gente faz a nossa abordagem. Uma das coisas que eu gosto de fazer, faz sentido fazer, recomendo que façam, pego na mão e levo para fazer comigo. É o seguinte, vamos sair dessa sala da reunião, vamos lá para o call center fazer escuta. Já fiquei 3 dias fazendo escuta em call center de todas as células. Vamos sair dessa sala de reunião, vamos acompanhar um vendedor na rota, visitando escola e empresa, para ver o que acontece no mundo real, né? Pegar um chazinho de cadeira, um trânsito, né? Uma chuva, né? Sujar o sapato de areia, de barro. Então, assim, um outro aspecto importante, né? Pelo menos essa abordagem que a gente usa, e de repente, se você é do time e quer convencer o seu gestor, de repente você diz assim, ó, vem comigo, né? Tenta sensibilizado aí contigo. Porque quando a gente chega na instituição, a gente diz, ó, vamos lá ver o que está acontecendo na real. Né? Então, meu ponto de partida sempre é o mundo exterior para o mundo interior, porque o mundo interior a gente ajusta. A gente chama o time, combina a mudança de processo, mudança de procedimento, mudança de sistema, mudança de abordagem, e beleza, começamos a jogar. Mas o mundo exterior está dado. Né? O cliente, a gente não tem clientes ideais, nós temos clientes possíveis e clientes reais. Então, o mundo exterior ele deveria, né, criar afetação para o mundo interior num mercado competitivo onde tem mais oferta do que procura. Então, além da questão de fazer conta, né, que eu endosso totalmente, essa coisa de mundo real, vai lá no call center, vai na rota, visita uma escola, principalmente se você é gestor, está me ouvindo, assim, sai um pouquinho da sala de reunião, né, eu posso ir junto, né, me chama, eu vou junto, a gente vai se divertir bastante, inclusive é divertido, é enriquecedor e é real. Né? A gente sai aqui do PowerPoint e encara de frente o que é esse user experience com o nosso time ali vivenciando objeções, informações, dúvidas, equipamento de venda. Às vezes o time não tem equipamento de venda, não tem um folheto que converse com as perguntas que são feitas na rua. O folheto é um equipamento de venda se ele conversa. Se ele não conversa, é só um folheto, não quer dizer nada. Então essas coisas fazem parte de um diagnóstico que a gente faz. Então, dinheiro e rua, né? São 2 dicas. Mais alguma, Ellen, para a gente encerrar? O Meckler, queria só complementar, e assim, eu acho que a equipe de vendas, ela é um canal importantíssimo de informações, né? Porque reclamação, discordância de informações que às vezes você tem na instituição, no presencial versus outros canais, aparecem aonde? Na equipe de vendas. Então, assim, ouvir, coletar essas informações é fundamental, né? Perfeito. Pessoal, nós vamos encerrar. Algumas perguntas chegaram, a gente vai anotar e responder a todas, inclusive no documento que a gente produz pós esse webinar. Então, o webinar ele vai ter esses slides que vocês viram, com esses adicionais,
vão ter os links dessa gravação, vão ter as perguntas, vão ter as respostas, vocês têm nossos contatos, se vocês mandarem rapidamente perguntas, a gente acrescenta no material que nos próximos dias vai estar chegando até vocês. A gente tinha dimensionado essa reunião para uma centena de pessoas, a sala está lotada, temos informações que pessoas não conseguiram entrar no webinar por esgotamento de sala, então, assim, desculpa a modéstia, né? No próximo a gente menciona para mais pessoas, mas todo o material vai ser disponibilizado para vocês, vai ser um prazer para a gente. Daniel, prazer estar contigo, Ellen também. Obrigada. Valeu, Meckler, valeu, Ellen, obrigado por toda a audiência, todo mundo que participou, pelas perguntas, e só reforçando o que o Meckler falou, vamos disponibilizar a resposta de tudo, material, e a gente também pede que vocês compartilhem para quem vocês acharem importante essas informações todas. Perfeito. Sucesso, captação 2019-2 não acabou, né? Ainda estamos aí no apagar das luzes. Força lá, pessoal, time, volta, acabou o webinar, vamos para a rua. Agradeço, Meckler, a oportunidade. Daniel, obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau.